Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre O Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino. Este aqui, pessoal, é mais um dos livros malucos do Calvino, mas este especificamente faz parte de uma trilogia conhecida como Nossos Antepassados. Esta trilogia começa com o Visconde Partido ao Meio, depois ela continua com o Barão nas Árvores e se encerra com o Cavaleiro Inexistente. O Visconde Partido ao Meio é um livro publicado em 1952 e o Cavaleiro Inexistente é um livro de 1959, ou seja, ele passa praticamente uma década dedicado a escrever esta trilogia de histórias que vão lidar com a essência humana, digamos assim. Então, aqui no Visconde Partido ao Meio, nós vamos conhecer este Visconde chamado Medardo de Terralba. Então, o Visconde aqui deste livro será ferido de morte, praticamente, né, em um campo de batalha, numa guerra santa. É uma guerra contra os turcos, veja bem, praticamente uma cruzada, você pode pensar nisso. Mas então, ele está lá na Boêmia, né, participando desta guerra, né? Na verdade, ele vai participar da primeira batalha e logo de início, assim, praticamente antes dele começar a atuar na batalha, ele será ferido por uma bala de canhão que vai dividi-lo ao meio. Literalmente. E essas duas metades não estão mortas. Cada uma dessas metades permanece viva e cada uma delas vai ter uma personalidade bem diversa da outra, bem diferente mesmo. Mas tá, lembre-se de que as duas formavam uma única pessoa. Então tá. Este é o Visconde Partido ao Meio. No Barão nas Árvores, os títulos do Calvino nessa trilogia são sempre literais. No Barão nas Árvores, você tem um barão que desiste de viver em meio aos seus, assim. Ele não aguenta mais a humanidade, ele não aguenta mais pessoas. Então ele decide que ele vai viver no topo das árvores. E no Cavaleiro Inexistente, nós temos ali uma figura que é tão perfeita, mas tão perfeita mesmo, que não existe. As três histórias se passam mais ou menos aí no mesmo período histórico. É um faz de conta, gente. A gente precisa lembrar que o Ítalo Calvino era um escritor italiano preocupado em resgatar as histórias tradicionais de seu povo também. Ele tem coletâneas de histórias folclóricas, contos de fada e coisas do tipo. Ele funcionou mais ou menos como os irmãos Grimm de sua época. Nessa trilogia, como vocês puderam ver aí no meu super resumidíssimo, então, ele cria essas histórias de fantasia que se passam nesse período histórico meio fictício, baseado ali na Idade Média. Então, por exemplo, no Cavaleiro Inexistente, né, o pessoal que fez o Clube de Literatura Tatiana Feltrin em sua biblioteca ano 1, vocês devem se lembrar de que Carlos Magno está lá. Então, assim, existem alguns anacronismos nessas histórias também, mas basicamente ele olha para este passado, coloca essas suas histórias em um período mais ou menos definido, sem se preocupar muito com a acurácia, tá, histórica do momento, porque o que interessa é a historinha que ele está contando, o que interessa é exemplificar traços da natureza humana, por meio dessas histórias que se leem como contos de fada. Então, por exemplo, aqui o nosso livro de hoje, né, o Visconde Partido ao Meio, começa assim, ó: havia uma guerra contra os turcos. Então, ele poderia muito bem ter começado com era uma vez uma guerra contra os turcos. Então, você tem aqui o Visconde de Terralba sendo o quê, né? Sendo essa figura que também quer ir para esta guerra defender a cristandade. Então, você vê que ele tem boa vontade e tudo, né? Mas no final do primeiro capítulo, você vai ler isso aqui, ó, presta atenção. Naquela noite, embora cansado, né, ele finalmente chegou à Boêmia, veja bem. Medardo tardou a dormir, andava para frente e para trás perto da tenda. Eu ouvia os apelos das sentinelas, os cavalos relinchando e a fala entrecortada de soldados durante o sono. Observava no céu as estrelas da Boêmia, pensava na nova patente, ó, ele está interessado na nova patente, hein? Na batalha do dia seguinte e na pátria distante. Ele pensava na pátria distante, mas olha só, continuando, ó, no coração não guardava nem nostalgia, nem dúvidas, nem apreensão. Ele estava pensando na pátria, mas não com nostalgia. Para pensar, como é que você vai para uma guerra, né, sem saber se você vai voltar ou não, obviamente, e você não tem nostalgia, você não tem dúvidas e você não tem apreensão. Ele estava simplesmente andando de um lado para o outro ali para passar o tempo. Se tivesse podido prever a terrível sorte que o aguardava, então no segundo capítulo ele já vai ser ferido. Talvez também a tivesse considerado natural e acabada, mesmo em toda a sua dor. Estendia o olhar até o limite do horizonte noturno, onde sabia que se localizava o campo dos inimigos, então os inimigos estão próximos, né? E com os braços cruzados, apertava as costas com as mãos.
enfim, né? Contente, presta atenção, contente por ter certeza ao mesmo tempo de realidades longínquas e diferentes e da própria presença no meio delas. Vá percebendo que esta é uma figura estranha, tá? Sentir o sangue daquela guerra cruel disseminado por 1000 córregos sobre a terra chegar até ele. E se deixava tocar, sem experimentar raiva nem piedade. Então, quando este Visconde for dividido ao meio, né, quando ele é dividido ao meio, o que vai acontecer é o seguinte: ele será dividido entre uma metade boa e uma metade ruim. Quando a gente lê este último parágrafo do primeiro capítulo, né, que nós acabamos de ler juntos aqui, então, você tem a impressão de que ele estava neutro, sem emoção nenhuma, sem nada. É como se a parte boa e a parte ruim estivessem ali, ó, balanceadas dentro desta figura. Mas vai ocorrer a guerra, vai ocorrer a batalha, ele será ferido e será dividido em duas partes. Duas metades iguais. Então você tem que pensar que ele está dividido, ó, exatamente no centro. Então metade do nariz, o olho esquerdo está de um lado, enfim. E aí, para ele se manter em pé, ele precisa utilizar muletas. Ele tá sempre com uma capa, né, que vai meio que tapar esta parte que lhe falta, veja bem. Então, mas não dá muito certo, porque o que vai acontecer? Ele vai voltar pro seu viscondado, né? Então, quando ele chega lá, vou chamar de vilarejo, quando ele chega lá, as pessoas vão notar que tá uma coisa muito errada, e vão perceber que ele é só uma metade. Então, nada do que ele faça ali vai fazer com que as pessoas não estranhem aquela figura. Então, no primeiro momento, elas estão levemente aliviadas, porque o Visconde voltou, mas depois elas acham aquilo tudo muito estranho. Mas a partir daí, elas vão tratá-lo com naturalidade. Parece mais uma quinta-feira, entendeu? Então, as pessoas estão assim, né, enfim, meio que anestesiadas pela guerra, talvez. Este é um livro de fantasia, escrito com um certo bom humor, então tá cheio de piadolas ali do Ítalo Calvino, que meio que não funcionam pra gente. Não é o tipo de livro que você vai rir, tá? Então não sei como é que é o seu humor. Não funciona nem pra mim, tá? Então, que tem um humor meio bobo aí, meio Chaves, meio Gato ou Kiko, mas enfim. Você vai percebendo que é um livro bem humoradinho e tudo, para contar sobre um período terrível e para falar sobre guerra e para falar sobre desgraças, né? Você tem um núcleo de leprosos aqui, por exemplo, você tem o núcleo dos huguenotes, que eram ali os protestantes, os soldados protestantes da época. Então, assim, a gente sabe que os huguenotes, historicamente, sofreram perseguições terríveis aí, né? Então, você tem esses elementos ali que são muito sérios, utilizados nessa fábula. Não dá pra ser fábula porque você não tem animais. Não, você tem um animal que fala aqui no dado momento. Mas bem rapidinho. Bom, enfim. O Calvino vai utilizar este bom humor, vai criar esta história que vai gerar estranhamento no leitor para te mostrar como nós somos aí duas metades que se complementam. Então, veja bem, a primeira metade que volta para o condado é a metade ruim. Ruim demais, assim, tá? Então é o puro suco do mal ali que tá voltando. Então, ele vai praticar diversas barbaridades ali. Ele vai cortar tudo pela metade para que as coisas fiquem ali esteticamente parecidas consigo mesmo. E isso inclui desde cogumelos milimetricamente, né, divididos em dois, até animais divididos em dois, né? Então, e ele tem um certo gostinho por torturas também. Então, ele ouve falar a respeito de um grupo de pessoas que foi presa ali porque eram ladrões ou algo do tipo. Mas você vai vendo que os motivos para essas pessoas serem presas e tudo, ok, elas cometeram infrações, mas não era para tanto, porque o que é que vai acontecer? Todas elas serão condenadas à pena de morte, e as mortes serão sempre terríveis. É pra ser um negócio horrível, não é? Mas aí você tem umas cenas em que, sei lá, o cavaleiro tá se aproximando e aí os moradores começam a, né, procurar o primeiro lugar pra se esconder, sabe assim? Mas é isso, você vai acompanhando essa história dessa metade ruim que voltou, né? Ninguém tá se questionando a respeito da outra metade. Inclusive, muita gente acha que a outra metade morreu. Então, assim, só sobrou aquilo ali pra eles, não é mesmo? Então, eles vivem em constante apreensão, apesar de viverem a vida aqui com certo bom humor. Eles têm ali um médico nesse vilarejo que vai se ver obrigado também a cometer barbaridades, né? Por conta aí das ordens que vai receber do Visconde. Você tem também o inventor da cidade, que é um carpinteiro, que vai se ver obrigado também a criar engenhocas cada vez mais elaboradas, digamos assim, são engenhocas voltadas para a tortura do povo. Então,
Você tem momentos em que esse carpinteiro, por exemplo, vai fazer uma autoanálise. Ele vai se pegar pensando, tá, mas será que eu não sou tão ruim quanto o Visconde por estar assumindo que eu, né, esta missão de criar aí essas engenhocas de tortura? Mas mesmo assim ele vai lá e faz, entendeu? Porque no fim das contas, né, aquele senso de sobrevivência prevalece, né? Se ele se recusar, ele sabe que ele será partido ao meio, né? Ele vai morrer. Então, é preciso dançar conforme a música. Então, você vai vendo isso daí acontecendo, ele vai se apaixonar por uma moça chamada Pamela num dado momento. É uma moça toda... Ela é descrita, né, como aquelas mocinhas de contos de fada também, né? Então, ela é toda linda, toda maravilhosa, toda integrada com a natureza, né? Quando ela vai se casar, pra você ter uma ideia, ela faz um vestido de noiva para si e para os seus animaizinhos de estimação também. Então, assim... É como se ela e a natureza fossem se casar no final da história, sabe? E essa moça, ela também é toda linda, toda delicada, ela é quase uma princesa Fiona do Shrek, né? Que é uma princesa fofinha, mas é também uma ogra à noite. Então, essa moça, ela não tem, assim, como é que vamos dizer, nenhum tipo de pudor de usar alguns subterfúgios também para se sobressair. Então ela dá uma enganadinha aqui, outra colar, e enfim... Ela também não é... Ninguém aqui neste livro é 100% bonzinho. Tem sempre alguma característica assim que você olha, né? E você fala, tem uma coisa errada aqui também. Que é a natureza humana, né? Ninguém é 100% fofinho. Toda vez que você encontrar alguém que é uma flor de pessoa, você desconfie, pegue sua lupa. Você vai, né, enxergar ali alguma coisa que você fala, não poderia ser diferente, não é mesmo? Bem, o Calvino está te mostrando isso aqui de uma forma extrema. Então, as coisas vão indo... O Teralba mal, né, dessa primeira metade que volta, vai se apaixonar por essa moça, mas ele vai chegar pra ela e vai dizer assim, eu me decidi, né, eu decidi me apaixonar por você. E ela meio que aceita, não aceitando, ela vai contar pros pais que isso tá acontecendo. Você acha que ela vai repudiá-lo, mas ela acaba não repudiando. Então, assim, é porque ela não esconde, né? Então você vai ter isso sendo tratado aqui neste livro também, até que surge a outra metade, né? E como não poderia deixar de ser, e eu já adiantei para vocês, a outra metade é extremamente boa. Então, Calvino está te mostrando dois extremos. E ele vai te mostrar como esses dois extremos estão completamente errados, porque olha só, o extremo mal é muito, muito, muito ruim. E o extremo bom é tão bom, tão bom, tão bom, que chega a ser irritante. Então, quando ele volta, ele começa a tentar consertar tudo de ruim que está acontecendo ali por causa da metade ruim. Mas, ao mesmo tempo em que ele está cheio de boas intenções, essas suas ações para melhorar aquilo que a metade ruim anda aprontando, né, não dá muito certo. Ele também vai acabar causando ali algumas desgraças, né, com suas boas intenções. E ele é um doce de pessoa, né, então tem ali o Vale dos Leprosos, onde aquelas pessoas vivem em estado primal, assim, né? Elas já se livraram de todo tipo de civilidade. Você tem momentos aqui em que algumas pessoas vão passar por lá e vão dar de cara com orgias esquisitíssimas acontecendo ali, como se alguma orgia não fosse esquisita. Mas enfim, eles vivem como animais ali, é um negócio tenebroso, dentro, obviamente, aqui da história do Calvino. E aí a metade boa tenta ir lá, né, falar sobre a palavra de Deus, não sei o que lá, tenta amenizar aquele personagem, que as pessoas já não estão mais, né, elas não têm mais aquele brio da boa vontade, né, então eles enxergam a metade boa como uma coisa simplesmente chata e insossa, veja bem. Então você vai sendo apresentado aqui a esses extremos o tempo todo. Você tem uma personagem aqui que é a velha ama de leite do Visconde, que vai ser a primeira pessoa que vai identificar que apenas a metade ruim do Visconde voltou. E por ter sido a primeira, ela será punida. Então, o Visconde, pela metade ruim, não é mesmo? Vai acabar, né, mandando essa ama para o leprosário também. E ela vai se virar lá tranquilona, né? O narrador dessa história, pessoal, é um sobrinho do Visconde. Ele está contando essa história anos e anos depois, mas ele era uma criança nesta época. Aí você pode pensar, tá? Então provavelmente é por isso que essa história tem essa cara de conto de fadas, né? Você tem uma criança contando. Não, não é. A gente precisa se lembrar de que anos e anos ele está contando aquilo que aconteceu naquela época. Mas de volta à metade boa. Quando ela volta, ela também vai se apaixonar por Pamela, né? Inclusive, a Pamela vai conhecer a metade boa porque ele vai acabar salvando a Pamela num dado momento da história. Então, apesar daquele estranhamento do início, né, ela vai notar que aquela outra metade também é seu amor, digamos assim.
E é só o amor que dá jeito nas coisas, não é mesmo? Então, os pais dela, né, preferem que ela fique com a parte ruim, mas aos poucos ela vai se apaixonando cada vez mais pela parte boa. Então, no dia do casamento, né, você tem aí um atraso da parte ruim, de modo que a parte boa meio que se infiltra lá e acaba se casando com ela. Mas vai chegar lá a parte ruim, vai haver um duelo entre os dois, e neste embate entre a parte ruim e a parte boa de uma mesma pessoa, para pensar, então nós temos aqui um conflito de alguém contra si mesmo, uma coisa meio William Wilson, do Edgar Allan Poe. Você vai ter esse embate entre essas duas metades, eles vão se ferir também de morte, mas coisa curiosa, né? Aquilo que aconteceu para que eles fossem divididos vai acontecer novamente, então eles serão feridos de morte. E é esta repetição que vai fazer com que eles se reúnam. É quase como se eles tivessem sido enfeitiçados no início do livro e o feitiço fosse quebrado no final desta história. Então os dois se reunirão novamente. Nós vamos ter a Pamela dizendo algo do tipo, finalmente agora eu vou ter um marido inteiro. Entendo o que quiser, não é mesmo? Mas a questão aqui, uma coisa interessante para você prestar atenção ao longo dessa história é a de que estes personagens, né, estas duas metades separadas, formam uma única, e no início deste livro já está dito aqui pra gente que ele não era uma figura exatamente agradável. E a gente passa bastante tempo lendo sobre a parte ruim, esperando que a parte boa retorne, e quando a parte boa retorna, ela é meio, sei lá, enquanto a parte ruim tá lá matando os passarinhos, né, você tem a parte boa criando ali umas jaulinhas para aquelas aves, para que elas fiquem protegidas. E ele tenta recolar essas aves, né, as asinhas delas que foram cortadas pelo ruim, né, pela parte ruim, com cera. Então você já vai imaginando isso daí. De qualquer forma, você vê, ele tem boas intenções, mas ele tá prendendo as aves, tá colando as árvores com cera quente. Então chega um momento em que o pessoal do vilarejo também não quer mais a bondade, né, da parte boa. E é até engraçado quando eles também começam a fugir da parte boa, porque eles falam assim, cara, não aguento mais. Ele é bonzinho demais, ele é chato. Então, nem a metade boa é exatamente interessante para aquele vilarejo, né? Quando a parte boa chega, eles têm uma esperança de que as coisas vão mudar, né, para melhor, mas eles vão ver que... Mas tá, aqui você tem um Calvino pensando na dualidade do ser humano. Isso é ele mesmo dizendo, olha só, estava interessado no problema do homem contemporâneo, do intelectual para ser mais preciso. Partido ao meio, isto é, incompleto, alienado. Se decidi cortar a minha personagem segundo a linha de fratura bem e mal, eu o fiz porque me permitia maior evidência de imagens contrapostas e se ligava a uma tradição literária já clássica, por exemplo, Stevenson. Então ele está pensando lá no Médico e o Monstro. Apesar de que quando você lê a obra do Stevenson atentamente, você vai vendo também, aí é que tá. Ele coloca isso aqui neste livro também. O médico inteiro, né, quando ele não está separado de sua metade sombria, também não é uma florzinha de pessoa. Ele tem um passado terrível, ele passou a perna num cara que era, teoricamente, ali o seu sócio, né? Esse cara vai aparecer depois e será prejudicado pelo próprio Jekyll e não pelo Mr. Hyde. Então, naquele livro, você tem também uma figura que, ainda inteira, também não é uma flor de pessoa. Continuando, de modo que podia jogar com isso sem preocupações. Enquanto meus amigos moralistas, chamemos-los assim, estavam voltados não tanto para o Visconde, mas para as personagens de moldura, que são as verdadeiras exemplificações do meu assunto. Olha só, os leprosos, isto é, os artistas decadentes, o doutor e o carpinteiro, a ciência e a técnica destacadas da humanidade, veja bem, aqueles huguenotes, vistos com certa simpatia e um pouco de ironia, que são em parte uma alegoria autobiográfica familiar, uma espécie de epopeia genealógica imaginária de minha família, e também uma imagem de toda a linha do moralismo idealista da burguesia. Então, assim, qualquer interpretação fora do que o autor se propôs a escrever neste livro é sua. Se você quer olhar aqui para este livro e pensar, ele está falando de direita e esquerda, vá lá. Seja feliz, mas essa não é a intenção do autor. Em outro trecho desta introdução, ele vai dizer isso aqui, ó. Quanto ao modo de diferenciar as duas metades, pareceu-me que fazer uma ruim e a outra boa seria o que criaria o máximo de contraste. É isso que interessa, é a lupa.
alegórica, mas ainda assim uma lupa. Ele está te mostrando aqui que você pode passar a sua vida inteira mostrando para a humanidade que você tem uma opinião muito bem formada a respeito de X. Mas quando você está sozinho em casa, sabe, pronto para dormir, você sabe direitinho que você tem umas dúvidas, né? Porque certeza 100% de qualquer coisa, a gente só tem que a gente vai morrer, a gente precisa pagar imposto e tem louça suja na pia todo dia. De novo, ele está falando de essência humana. Ah, mas a década de 50, né? A década após lá o final da Segunda Guerra Mundial, tudo aquilo pelo que a Itália passou durante a guerra e Mussolini, aquela coisa toda. Com certeza ele está falando da questão política. Ok. Todo tipo de interpretação é válida, gente. Você pode colocar o seu conhecimento de mundo aí para funcionar também. Mas você precisa respirar fundo e ouvir o que o autor está te dizendo. Afinal de contas, quem escreveu o livro foi ele, não? Mas aí a gente tem aquela questão da morte do autor, né? Uma vez que você comprou o livro e está lendo, a interpretação é sua e não interessa. Se você quer fazer uma interpretação ideológica desta obra, você precisa pensar na ideologia, em como ela funciona dentro de você, individualmente. Porque isto sim também estava na cabeça do autor quando ele escreveu este livro. Vamos dar uma olhadinha na orelha. Mas só para você ver, nesta edição aqui que eu tenho em mãos, eu vou dizer para vocês de que ano é certinho. É de 2004. E na orelha do livro mesmo, nós temos sinopse e tudo mais escritos pela própria editora, né? E nós vamos ter aqui, ó. A brincadeira, como sempre acontece nas obras de Calvino, serve de véu para encobrir a discussão de temas mais sérios e a ironia converte-se em um convite ao leitor para que medite sobre questões importantes da existência humana. Aqui é que está a questão, hein? Autor plenamente consciente de seus objetivos e instrumentos de trabalho, ele afirmou a respeito deste Visconde partido ao meio o seguinte, olha só, o homem contemporâneo é dividido, mutilado, incompleto, hostil a si mesmo. Marx o chama de alienado, Freud de reprimido. Um estado de harmonia antigo foi perdido. Aspiramos a uma nova totalidade. Este é o núcleo ideológico moral que eu queria conscientemente trazer para a história. É o que acontece aqui dentro, ó. Assim, o que está em pauta, apesar das aparências, não é a eterna luta entre o bem e o mal, mas a busca de uma integridade que supere as mutilações impostas pela nossa sociedade. Qualquer coisa que fuja disso aqui não é a intenção do autor, certo, meus amigos? Olha esse trecho aqui do capítulo 7, ó. Eis a história de Medardo conforme Pamela a escutou naquela noite. Não era verdade que a bala de canhão tinha esmigalhado parte de seu corpo. Ele fora dividido em duas metades. Uma foi encontrada pelos catadores de feridos do exército. A outra ficou enterrada sob uma pirâmide de restos cristãos e turcos e não foi vista. No coração da noite, passaram pelo campo 2 eremitas, não se sabe bem se fiéis à religião justa ou nigromantes, os quais, como acontece com alguns nas guerras, acabaram vivendo nas terras desertas entre os dois campos e talvez agora, se comenta, tentassem abraçar juntas a trindade cristã e o Alá de Maomé. Já pensou juntar essas duas? Bom, enfim, vamos lá. Em sua piedade bizarra, os eremitas, tendo encontrado o corpo dividido de Medardo, levaram-no para uma espelunca e ali, com bálsamos e ungüentos por eles preparados, tinham-no medicado e salvado. Assim que recuperou as forças, o ferido despedira-se dos salvadores e, andando com uma muleta, percorrera durante meses e anos as nações cristãs, para voltar ao seu castelo, maravilhando as pessoas ao longo do caminho com seus atos de bondade. Mais pra frente, ó, diante do relato de Pamela, o Medardo bom se comoveu e dividiu sua piedade entre a virtude perseguida da pastora, virtude perseguida, hein? A tristeza sem conforto do Medardo mau e a tristeza, hein? E a solidão dos pobres pais da moça. E mais pra frente ele vai dizer isso aqui, ó. Ó, Pamela, isso é o bom de ser partido ao meio. Entender de cada pessoa e coisa do mundo a tristeza que cada um e cada uma sente pela própria incompletude. Eu era inteiro e não entendia. E me movia surdo e incomunicável entre as dores e feridas disseminadas por todos os lados, lá onde inteiro alguém ousa acreditar menos. Não só eu, Pamela, sou um ser dividido e desarraigado, mas você também e todos.
Então é só a partir do momento em que ele entende que ele traz em si essas duas metades, trazia, né, em si essas duas metades, é que ele consegue compreender, né, enxergar. É só a partir do momento em que ele se desloca, em que ele se propõe a enxergar as coisas de um lado de fora. Tudo bem que ele não se propôs, né? Ele foi ferido na guerra, vocês entenderam. De qualquer forma, é só agora que ele se entende dividido que ele consegue enxergar as coisas com clareza. E a solução da história do Visconde é essa aqui, ó. Assim, meu tio, Medardo, voltou a ser um homem inteiro, nem mau nem bom, uma mistura de maldade e bondade, isto é, aparentemente igual ao que era antes de se partir ao meio. Mas tinha a experiência de uma e de outra metade refundidas, por isso devia ser bem sábio. Devia ser bem sábio. Viveu feliz, teve muitos filhos e fez um bom governo. Lembra que ele era Visconde, né? Nossa vida também mudou para melhor. Talvez se esperasse que, uma vez inteiro Visconde, se abrisse um período de felicidade maravilhosa. Mas é claro que não basta um Visconde completo para que o mundo inteiro se torne completo. E lá atrás ele já tinha compreendido que todos nós temos esta dualidade, certo? Pode ser que ele esteja dizendo aqui para você que você só vai se sentir completo quando você entender e internalizar que você tem essas duas partes dentro de si mesmo. E tem essa questão do amor também, né? O amor verdadeiro também vai te completar. Ele vai se casar com a Pamela, efetivamente, apenas quando ele estiver completo. E o livro como um todo vai caminhando para aquele momento em que as duas partes vão se reencontrar, né? As duas partes do Visconde. Então, apesar de existir aquela cisão, você tem essas duas partes se aproximando. Mesmo sendo repelidas, né? Uma pela outra ali, mas o inevitável é que essas duas partes se unam novamente. Bem, temos aí mais uma indicação de livro fantástico do Calvino, né? Se você, como eu, também gosta das maluquices do Calvino, não deixe de ler o Visconde Partir ao Meio. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo literário aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do TLT, já deixo aqui minha muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. É esse então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. Para vocês,